Antes de elevarmos a nossa voz em oração, é necessário silenciar o coração. Há um lugar onde Deus fala com mais clareza. Não é no barulho das aparências, mas na verdade do interior. Hoje, o Senhor nos chama a olhar para dentro, porque nem todo problema espiritual é visível. Alguns dos perigos mais profundos parecem organizados, corretos e até piedosos por fora. Jesus confrontou esse tipo de vida quando falou aos mestres da lei e aos fariseus. Ele revelou algo duro, porém libertador. É possível limpar o exterior e ainda assim carregar sujeira na alma. É possível aparentar santidade enquanto o coração está dominado por orgulho, vaidade e desejos desalinhados. Cristo deixou claro que o problema não é o copo por fora, mas o que está acumulado dentro dele. Esse alerta não foi feito apenas para líderes religiosos do passado. Ele atravessa o tempo e chega até nós. Porque se formos honestos, todos enfrentamos essa tensão. O desejo de parecer bem diante das pessoas enquanto lutamos em silêncio por dentro. Muitas batalhas não são anunciadas. Muitos sorrisos escondem cansaço espiritual. Muitas mãos levantadas no culto escondem um coração pesado. Deus não expõe isso para nos envergonhar, mas para nos salvar. Ele não quer uma fé baseada em performance, mas uma vida curada de dentro para fora. Quando a aparência se torna mais importante do que a pureza, a alma adoece lentamente. Jesus, em amor, nos chama de volta à verdade. Hoje, o Espírito Santo nos convida a parar de fingir e começar a permitir que Ele trate o interior. Porque quando o coração é transformado, o exterior naturalmente muda. Deus não se impressiona com máscaras, Ele se aproxima dos que se deixam examinar. Escreva amém nos comentários se você deseja que Deus trate primeiro o seu coração, antes de qualquer aparência. Existe um cansaço que não vem do trabalho físico, mas do esforço de manter uma imagem. Quando a fé se transforma em encenação, o coração começa a pesar. É possível servir, cantar, ajudar e ainda assim se sentir vazio por dentro. Isso acontece quando a vida espiritual passa a ser vivida para um público e não para Deus. Jesus revelou que muitos se preocupam mais com reputação do que com arrependimento, mais com admiração do que com transformação. Esse é um engano sutil, porque ninguém acorda querendo ser hipócrita. A pessoa apenas começa a se comparar, a se sentir moralmente acima dos outros e, sem perceber, deixa de examinar a própria alma. A comparação vira um escudo. Apontar falhas alheias se torna uma forma de fugir das próprias feridas. O problema é que quando a fé vira desempenho, a alma nunca descansa. Você está sempre tentando provar algo, sempre tentando parecer forte, sempre tentando sustentar uma versão de si mesmo. Mas Deus nunca pediu isso. Ele não busca atores espirituais, ele busca filhos sinceros. A Escritura nos lembra que o Senhor não enxerga como o homem enxerga. As pessoas avaliam o exterior, mas Deus vê o coração. Isso traz confronto, porque nada fica escondido. Mas também traz alívio, porque diante dele você não precisa fingir. Você pode parar de sustentar uma imagem e começar a viver na verdade. Deus não se assusta com o que há dentro de você. Ele já vê. O que ele deseja é que você permita que ele entre nesse lugar. A cura começa quando a honestidade substitui a aparência, e o descanso chega quando você entende que não precisa impressionar ninguém para ser amado por Deus. Jesus contou uma parábola simples, mas profundamente reveladora. 2 homens foram ao templo para orar. Ambos falavam com Deus, ambos estavam no mesmo lugar, mas seus corações estavam em posições completamente diferentes. Um queria ser visto, o outro só queria misericórdia. O primeiro se colocou à parte, confiante em suas próprias obras. Ele apresentou seus jejuns, suas contribuições e sua disciplina espiritual como se estivesse exibindo um currículo diante de Deus. Sua oração não era um clamor, era uma apresentação. Ele não pediu nada, porque acreditava que já tinha feito o suficiente.
O outro homem, porém, nem conseguia levantar os olhos. Ele estava consciente da própria fragilidade. Sua oração foi curta, simples e verdadeira, um pedido por misericórdia. Não houve justificativas, nem comparações, nem discursos. Apenas um coração quebrantado diante de Deus. E Jesus revelou algo que confronta o orgulho humano. Foi esse homem humilde que voltou para casa justificado. Não o religioso exemplar, mas o pecador arrependido. Isso nos mostra que Deus não responde ao orgulho da religião da mesma forma que responde à humildade do arrependimento. Existem dois tipos de fé: a que tenta provar algo e a que se rende. A que se preocupa em parecer correta e a que reconhece a própria necessidade de graça. Deus não se aproxima de quem se exalta, mas corre ao encontro de quem se humilha. Essa história nos convida a uma pergunta inevitável. Quando você ora, o que você busca? Reconhecimento ou transformação? Aplausos silenciosos ou misericórdia real? Porque Deus sempre responde ao coração sincero. Existe uma pergunta que atravessa a alma e não pode ser ignorada. Para quem você está vivendo? Muitas pessoas fazem coisas espirituais, mas o combustível por trás delas não é a presença de Deus, e sim a expectativa das pessoas. Aos poucos, a vida pública começa a ser polida pelo medo da opinião alheia, enquanto a vida privada vai sendo negligenciada. Deus deseja a verdade no íntimo. Ele não quer apenas comportamentos ajustados, mas um coração alinhado. Por isso, ele insiste em limpar o interior primeiro. Quando o coração muda, as atitudes seguem naturalmente. Mas quando só o exterior é tratado, a mudança nunca é profunda. Davi entendeu isso quando clamou para que Deus criasse nele um coração puro. Ele não pediu desculpas melhores, nem estratégias para esconder seus erros. Ele pediu limpeza, porque Davi sabia que o maior perigo não era o pecado visível, mas o coração corrompido em segredo. Admitir o que está dentro nem sempre é fácil. Encarar motivações erradas, desejos confusos e pensamentos ocultos exige humildade. Mas é exatamente aí que a liberdade começa. A palavra de Deus examina pensamentos e intenções, não para destruir, mas para curar. O que Deus traz à luz não é para condenação, é para restauração. Você não precisa se consertar antes de ir até Jesus. Você vai até Ele porque não consegue se consertar sozinho. Ele é quem lava, perdoa e transforma. Quando você confessa, Deus não apenas apaga o erro, Ele inicia um processo de limpeza profunda. Essa é a diferença entre viver para um público e viver para Deus. Um exige aparência, o outro exige rendição. E somente um deles traz paz verdadeira. Existe algo poderoso na graça de Deus que muitas vezes é esquecido. Ela não apenas perdoa o que fizemos, ela transforma quem estamos nos tornando. Quando confessamos nossos pecados, Deus não faz uma limpeza superficial. Ele entra fundo, onde ninguém mais alcança e começa uma obra de restauração no coração. A promessa é clara. Se nos aproximamos com arrependimento, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Não é só absolvição, é purificação. Deus não cobre o pecado para que ele continue ali escondido. Ele remove, trata e cura. A graça não é uma licença para permanecer igual, é o poder para mudar. Com o crescimento espiritual, surge um cuidado importante: vigiar o orgulho. O orgulho é silencioso, mas destrutivo. Ele alimenta a autossuficiência, cria resistência à correção e nos leva a defender aquilo que deveria ser entregue. O orgulho faz a pessoa esconder o pecado em vez de confessar, justificar atitudes em vez de se render. Mas Deus concede graça aos humildes. A vitória espiritual não nasce da força pessoal, mas da submissão. Quando nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, Ele nos conduz por um caminho de limpeza, dependência e maturidade. É nesse lugar que a verdadeira transformação acontece. Pedir que Jesus lave o interior é um ato de coragem. É reconhecer que sem Ele podemos até parecer fortes, mas por dentro estaremos vazios.
Ele deseja alinhar a vida privada com a confissão pública, para que não haja divisão entre o que somos em secreto e o que mostramos em público. A graça de Deus nos chama para uma vida inteira, não para uma aparência espiritual. E quanto mais nos rendemos, mais livres nos tornamos. Jesus deixou algo muito claro. Sem Ele, nada podemos fazer. Não é pouco, não é quase nada, é nada. Podemos até manter uma aparência religiosa, falar as palavras certas e seguir rotinas espirituais, mas sem permanecer em Cristo, o coração seca. A força verdadeira não vem do esforço humano, vem da conexão diária com Ele. Permanecer em Cristo é mais do que acreditar, é depender. É reconhecer todos os dias que, longe dele, podemos até falar de amor, mas não viver o amor. Podemos defender a verdade, mas sem graça. Podemos parecer limpos por fora, enquanto por dentro continuamos em luta. A permanência é o que gera fruto verdadeiro. Quando estamos ligados a Jesus, aprendemos a lutar contra o pecado com humildade, não com arrogância espiritual. A guerra contra a tentação não é vencida pela força de vontade, mas pela presença de Deus. É o Espírito Santo quem nos sustenta, quem nos alerta, quem nos guia de volta quando começamos a nos afastar. Permanecer também nos protege da autossuficiência. Ela nos lembra diariamente que tudo vem da graça. Isso nos mantém pequenos aos pés da cruz, onde o orgulho perde força e a misericórdia ganha espaço. É nesse lugar que lembramos, precisamos de perdão todos os dias, assim como precisamos de pão todos os dias. Jesus não nos chamou para visitas ocasionais, mas para comunhão constante. Ele deseja um relacionamento vivo, próximo e real. Quando permanecemos nele, nossa fé deixa de ser esforço e se torna fruto. E o fruto nasce naturalmente quando o ramo está ligado à videira. Existe uma prisão silenciosa que muitos vivem sem perceber. O medo da opinião das pessoas. Ele molda decisões, controla palavras e até influencia atitudes espirituais. Quando esse medo governa, a pessoa começa a agradar homens e, sem perceber, se afasta da vontade de Deus. A vida passa a ser guiada pelo olhar do outro, não pela direção do Senhor. A palavra nos alerta que confiar excessivamente na aprovação humana se torna uma armadilha. Quem vive assim nunca se sente seguro, porque a opinião das pessoas muda, oscila e falha. Mas quem confia no Senhor encontra descanso. A verdadeira segurança não está em ser aceito por todos, mas em ser fiel a Deus. Jesus nos chama para uma liberdade mais profunda, servir a Deus com inteireza de coração. Quando escolhemos agradar ao Senhor, deixamos de ser escravos do aplauso, passamos a viver com coragem, mesmo quando isso custa reconhecimento, conforto ou aprovação. Seguir Cristo é escolher a obediência acima da popularidade. O medo das pessoas enfraquece a fé, mas a confiança em Deus fortalece o espírito. Quando você decide viver para agradar ao Senhor, algo muda dentro de você. O coração se alinha, a consciência se fortalece e a alma encontra paz. Não é mais sobre ser visto, é sobre ser fiel. Deus deseja libertar você desse peso invisível. Ele quer que sua identidade esteja firmada nele, não nos elogios nem nas críticas. Quando isso acontece, você passa a viver de forma leve, sincera e firme, sabendo que o olhar mais importante já está sobre você. Deus se move com liberdade onde há humildade. Um coração humilde não é fraco, ele é ensinável, sensível e disposto a ser moldado. A humildade nos lembra que ainda estamos em construção, que Deus continua trabalhando em nós, ajustando intenções, corrigindo caminhos e limpando áreas que muitas vezes nem percebemos. A verdadeira humildade nos afasta da ambição egoísta e da necessidade de competir. Ela nos ensina a olhar para as pessoas com amor, não como degraus para construir uma imagem espiritual. Quando o caráter é moldado por Cristo, o desejo deixa de ser destaque e passa a ser fidelidade. O coração aprende a servir sem usar ninguém, a amar sem segundas intenções.
Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não viveu para se exaltar, mas para obedecer. Sua vida foi marcada por entrega, renúncia e amor genuíno. Quando permitimos que Deus forme esse caráter em nós, começamos a caminhar de maneira mais leve, mais verdadeira e mais parecida com Cristo. A humildade também protege o coração do endurecimento. Ela nos mantém próximos de Deus, atentos à sua voz e sensíveis à correção. Quem anda em humildade não resiste à verdade, mas a recebe como um instrumento de crescimento. É nesse lugar que o Espírito Santo trabalha com profundidade. Deus não procura perfeição, ele procura corações rendidos. Um coração que reconhece suas limitações se torna um terreno fértil para a graça. E onde a graça opera, a transformação é inevitável. Escreva: Senhor, molda o meu coração, se você deseja viver com humildade diante de Deus. Quando o coração é tratado por Deus, a vida começa a refletir essa transformação. Já não se trata de chamar atenção para si mesmo, mas de apontar para Cristo em tudo. As escolhas, as palavras e as atitudes passam a comunicar algo maior, a presença de Deus vivendo dentro de nós. Há momentos em que o medo da opinião alheia tenta nos paralisar. Às vezes, o receio de desagradar pessoas é maior do que o temor de se afastar de Deus. Mas o Senhor deseja nos libertar desse conflito. Ele nos chama para uma vida de confiança, onde a aprovação mais importante já foi dada por Ele. Viver para Cristo é uma decisão diária. É escolher renunciar o ego, abrir mão do controle e confiar que Deus sabe conduzir cada passo. Quando colocamos a vontade do Senhor acima dos nossos interesses, algo poderoso acontece. A vida ganha propósito e direção. Não vivemos mais para sustentar uma imagem, mas para glorificar o nome de Jesus. Essa caminhada exige entrega, exige deixar de lado a necessidade de ser reconhecido, elogiado ou visto. Exige fé para obedecer mesmo quando ninguém percebe. Mas é nesse lugar que a alegria verdadeira nasce, porque a consciência permanece limpa e o coração permanece alinhado com Deus. Uma vida rendida não é perfeita, mas é sincera. Ela reconhece suas falhas, corre para a graça e continua caminhando. E quando Cristo é o centro, tudo encontra o seu lugar. Senhor Jesus, Tu conheces tudo a nosso respeito. Nada em nós está oculto diante do Teu olhar. Antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, Tu já conheces nossos pensamentos, intenções e desejos mais profundos. Por isso, hoje nos colocamos diante de Ti sem máscaras, sem justificativas e sem defesas. Nós pedimos: cria em nós um coração limpo, renova o nosso interior, remove todo o orgulho, toda a vaidade espiritual e todo o desejo de reconhecimento que tenta ocupar o lugar que pertence somente a Ti. Ensina-nos a amar a Tua presença mais do que o aplauso, a buscar a Tua aprovação acima de qualquer opinião humana. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que fizemos o certo com motivações erradas, pelas vezes em que servimos esperando ser vistos, adoramos preocupados com a aparência e obedecemos esperando elogios. Lava-nos por dentro, alinha nossa vida secreta com nossa confissão pública. Que não haja divisão entre quem somos no íntimo e quem mostramos ao mundo. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Dependemos da Tua graça todos os dias. Sustenta-nos quando estivermos fracos, corrige-nos quando nos desviarmos e mantém-nos próximos do Teu coração. Que nossa fé não seja um espetáculo, mas uma entrega viva e constante. Que a nossa vida glorifique o Teu nome, que nossas atitudes revelem Cristo, que nossas palavras apontem para a cruz. Usa-nos, Senhor, mas nunca permita que nos afastemos da humildade. Queremos menos de nós e mais de Ti, sempre. Em nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Se essa oração representa o clamor do seu coração, escreva Amém, eu me entrego nos comentários e declare sua fé.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você, hoje e sempre.